Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Vamos meditar hoje na carta de Tiago, capítulo 1, no versículo 19. Seja tardio para falar. Tardio para falar. Essa é a recomendação bíblica. Já diz o ditado, né, meus irmãos? Quem conversa muito, dá bom dia a cavalo. Quem conversa demais, acaba falando o que não deve. E aí vai ouvir também o que não quer. E, meu irmão, depois, para se explicar, para consertar, vai ser um desgaste, vai ser uma tormenta. Então é melhor sermos tardios para falar. Vamos colocar, meus irmãos, um freio na nossa boca. Vamos colocar as mãos na nossa boca. Vamos evitar sermos aquelas pessoas que falam. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que aquele que fala demais tropeça mais. Porque na multidão de palavras não há falta de tropeço, mesmo. Quem é que não tropeça nas palavras? Então, quanto mais fala, mais erra. Então a Bíblia está dizendo: seja tardio para falar. É o conselho aqui, de Tiago, homem de Deus, apóstolo Tiago, para as nossas vidas. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir e seja tardio para falar. Tardio para falar e pronto para ouvir. É interessante que nós nascemos ouvindo e não falando. Nós nascemos ouvindo. Por quê? Nós precisamos desenvolver mais a habilidade de ouvir do que falar. Porque uma vez que eu ouço, aí sim eu aprendo e aí sim eu posso praticar algo. Eu posso opinar sobre algo. As pessoas muitas vezes querem dar opinião sobre algo que elas nunca leram, nunca ouviram, nunca entenderam e quer dar opinião. Opinião de quê? Opinião do próprio pensamento. Que loucura! Que loucura! Por isso que o mundo está aí, essa confusão. As pessoas só querem falar e não sabem de nada. Tem gente que fala até de Deus, mas não sabe nada de Deus. Não tem experiência nenhuma com Deus. Não tem vida nenhuma com Deus. Aí quer sair falando. Meu Deus do céu, precisamos ouvir, irmãos. Eu, por exemplo, antes de estar aqui compartilhando algum texto bíblico com vocês, são anos, anos de leitura bíblica, anos de experiências com Deus, anos de caminhada com Deus, na prática. Não estou falando de religião, não, estou falando de igreja, não. Estou falando de vida, no dia a dia com Deus, de perseverança, de renúncia, de fome, sede pela presença, pela verdade de Deus. E aí eu consegui ouvir algumas coisas. Até Deus falou: você tem que falar algumas coisas minhas aí que eu estou colocando em seu coração. E ver o desejo de falar, mas não era o momento. Até o dia que Deus falou: é agora. E liberou a bênção. Estamos aqui falando nesse canal todos os dias praticamente, graças a Deus. Já temos quase 1000 mensagens aí de 8 minutos falando as verdades de Deus. Mas por quê? Eu tive que ouvir primeiro. Eu tive que ouvir, meu irmão. E só continua quem ouve a Deus. Às vezes você fica observando aí. Tem gente que começa a falar, daqui a pouco some. Ô, misericórdia. Mas por que some? Porque não está ouvindo. Vai falar o que se não está ouvindo? Só continua falando quem continua ouvindo, né? Só pode falar quem ouve.
E é o que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você. Seja tardio para falar. Tardio para falar, mas esteja pronto para ouvir. Ouvir o quê, pastor? Ouvir Deus, meu irmão. A primeira voz que já existiu. A voz que disse, haja luz. A voz que disse, haja um firmamento no meio das águas. A voz que disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. É essa voz, a voz que diz também, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Ouvir a Deus. Irmãos, nós precisamos ouvir a Deus. O Satanás, ele descobriu que se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos ser libertos, abençoados, iluminados. Então o que o Satanás está fazendo? Está fazendo o povo ficar falando. Aí todo mundo fica falando, e fala, e grita, e berra. E aí? Ninguém está ouvindo Deus. Olha a barulhada que está aí na cidade. Até os cultos, até aquele ambiente que era para ser um ambiente, até mesmo ali para ficar na reflexão, não pode ter um momento de reflexão. Porque se ficar um momento de silêncio ali, todo mundo já dispersa. Ué, aconteceu alguma coisa errada? Acabou o barulho? Não, meu irmão. Nós precisamos de ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Olha o que diz aqui, ó. Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Oh, meu Deus. Deus está falando, gente. Deus está ensinando a humanidade. Mas ninguém, o ser humano não quer parar para ouvir. O ser humano quer desprezando o ensinamento do Criador. Misericórdia. E, meu irmão, nós que de alguma forma aí, né, segundo a graça de Deus, a misericórdia, temos conseguido ouvir, né, um pouco aí de Deus, precisamos estar intercedendo para que as pessoas possam aprender a ouvir a Deus. E diz mais Provérbios, não deixe que ele se afaste dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Guardar o quê? Os ensinamentos de Deus. Que ensinamento? Os ensinamentos que você está ouvindo. Ah, mas não estou tendo tempo para ouvir, não. Então acabou, meu querido. Você está perdido. Porque são vida para os que encontram e saúde para o seu corpo. Pai, no nome de Jesus, nos ajude a ouvir a tua voz. Ouvir os teus ensinamentos. Senhor, limpa os nossos ouvidos e põe, Senhor, um guarda na nossa boca. Queremos ser tardios para falar e prontos para te ouvir, meu Pai. Ouvir o Senhor, não vozes de seres humanos simplesmente ou opiniões, não, mas a tua direção, em nome de Jesus. Meu querido, guarda essa palavra em seu coração. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.